Capítulo 9. Os reinos dos encontros celestiais. Pela fé, Abraão, quando chamado para ir ao lugar que ele iria receber como herança, obedeceu e foi, mesmo que ele não soubesse para onde estava indo. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Uma das alegrias e maiores sacrifícios que tive de fazer para cumprir o chamado de Deus sobre minha vida foi passar um tempo em terras estrangeiras, entre estranhos, em lugares desconhecidos. Eu passo mais da metade da minha vida longe de casa, como faço desde que tinha 20 e poucos anos. Onde quer que eu vá, o Espírito Santo me guia pela conexão divina para estabelecer novas amizades. Eu tenho milhares de histórias sobre as coisas extraordinárias que experimentei e vi. Fui escoltado pelos corredores do parlamento e de edifícios governamentais para orar e liberar a glória lá. Eu cantei em reuniões presidencial e participei de eventos exclusivos de Hollywood a fim de ministrar àqueles nos escalões superiores da sociedade. Quando criança, nunca sonhei que eu ficaria na grande muralha da China, que pegaria um elevador até o topo para a Torre Eiffel, rastejaria para dentro da grande pirâmide de Gizé, ou caminharia pelo deserto místico da Ilha de Páscoa, e ainda assim tive a oportunidade de fazer todas essas coisas. Mas, assim como Dorothy disse em O Mágico de Oz, não há lugar como nossa casa. Nada se compara a estar no meu próprio país, gastando tempo em minha própria casa, dirigindo meu próprio carro, comendo minha própria comida familiar e passando um tempo com a minha família que amo tanto. Para ser honesto, às vezes começo a sentir falta de minha casa antes mesmo da primeira etapa de uma viagem ao exterior. Sem dúvida, Deus me deu uma graça especial pela chamada, mas ainda há momentos em que eu só estive alguns dias, mas sinto um desejo insaciável de abraçar minha esposa e dar aos meus filhos um belo abraço. Não é o mesmo nas esferas do espírito? Nós viajamos por esta vida terrena com uma ordem de Deus para ganhar os perdidos, curar os enfermos e trazer libertação aos cativos. Mas estamos com saudade de casa, porque nosso verdadeiro lar é o celestial. Existe um desejo dentro de nós de ir mais fundo nas coisas de Deus, sabendo que fomos criados para muito mais. Hebreus continua a falar de Abraão. Pela fé, ele fez seu lar na terra prometida, como um estranho em um país estrangeiro. Ele vivia em tendas, assim como Isaque e Jacó, que eram herdeiros com ele da mesma promessa, pois ele estava ansioso para a cidade com alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. E então, deste homem, ele quase morto, vieram descendentes como numerosos como as estrelas no céu e tão incontáveis quanto a areia do mar. Hebreus capítulo 11, versículos 9, 10 ao 12. Então, de uma lista maior de homens e mulheres de fé, Hebreus nos diz: todas essas pessoas ainda viviam pela fé quando morreram. Eles não receberam as coisas prometidas, eles só os viram e os acolheram à distância, admitindo que eram estrangeiros e estranhos em terra. Ver no versículo 13. Este capítulo no livro de Hebreus é um rol da fé, um quem é quem,
da lista dos grandes homens e mulheres do Antigo Testamento. Apesar de sua caminhada de confiança, esses grandes heróis da fé não receberam todas as suas promessas em terra, embora as tivessem visto. Como estrangeiros e estranhos aqui na terra, nos identificamos com a confissão destes homens e mulheres de idade. Pessoas que dizem essas coisas mostram que estão procurando o seu próprio país. Se eles estivessem pensando no país que deixaram, eles teriam tido a oportunidade de voltar. Em vez disso, eles ansiavam por um país melhor, o celestial. Versículos 14 ao 16. Essas passagens de Hebreus nos dão uma compreensão da verdade que nossa fé tem um propósito eterno, assim como a fé de nossos antepassados. Aquele eterno propósito é a recompensa do céu e as bênçãos da glória celestial. Ao aprendermos a andar pela fé, correr com a unção e voar alto no Espírito, somos recompensados com a oportunidade privilegiada de explorar os vários reinos do céu. Homens de antigamente não viam a plenitude de sua visão aqui na terra, mas foram levados para a cidade celestial, que foi a sua recompensa. Hoje, como filhos de uma aliança melhor e maior, vemos o céu vindo à terra em resposta às orações de Jesus. Nosso desejo por esta pátria celestial cria uma atração no espírito que nos puxa aquelas coisas que são eternas para o reino da manifestação natural. Subtítulo: Os três reinos do céu. Mas Deus realmente habitará na terra? Os céus, o primeiro e o segundo céus, mesmo o mais alto céu, o terceiro céu, não pode conter vocês, quanto menos este templo que construí. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Existem três reinos do céu, assim como existem três reinos predominantes no Espírito. Ao ler este livro, acredito que você tenha captado esta revelação como um projeto celestial para ver como todas essas coisas funcionam juntos, criando um redemoinho progressivo no Espírito para que ascendamos o reino da glória. Só tu és Yahvé, o Senhor. Criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Esse sumo sacerdote realmente atende às nossas necessidades, alguém que é santo, sem culpa, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, o primeiro, segundo e terceiro céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. A palavra céu é usada quase 700 vezes na Bíblia, porque existem três céus diferentes. Precisamos ser capazes de diferenciar entre, a fim de compreender plenamente o que as Escrituras fazem referência em cada caso. Olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, o lugar de honra à direita de Deus. Atos 7, versículo 56. Subtítulo: O primeiro céu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. O céu referido na Escritura acima não poderia ser a morada de Deus, um lugar, porque Ele é eterno. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. O reino em que Ele habita, o reino da glória ou terceiro céu, é o reino da eternidade.
como ele sempre foi, sempre é e sempre será. Portanto, o céu que Deus criou, mencionado no primeiro versículo de Gênesis, é outro paraíso. Por estar ligado à criação da terra, Gênesis aparece para se referir aos céus imediatamente acima de nós que circundam nosso planeta. O primeiro céu, cientificamente conhecido como troposfera, é o céu acima de nós e a atmosfera do planeta Terra. Olhamos para cima e dizemos: o céu está tão lindo hoje. Quando olhamos para as nuvens e observamos os pássaros voando pelo ar, ver Salmo 104, versículo 12, este é o céu que vemos com os nossos olhos naturais. Este céu é o domínio em que vivemos, bem abaixo deste reino do céu. Apocalipse 21, versículo 1, diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra. Para o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Este era João, o revelador, falando. Ele estava tendo uma série de encontros celestiais. Nisso, ele viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinha passado. Alguns pensam que este primeiro céu que foi passado era o céu onde Deus viveu, mas não pode ser o caso. Ele nunca iria destruir o lugar perfeito de sua habitação. Ele estava se referindo à nossa atmosfera. Então, agora nós entendemos o que é o primeiro céu. O segundo céu. Em seguida, outro sinal apareceu no céu, o segundo céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças. Sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e arremessou eles para a terra. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não dará a sua claridade costumeira. Isaías 13, versículo 10. Este céu é um reino espiritual e o lugar onde os anjos de Deus guerreiam contra as forças demoníacas das trevas. O segundo céu é onde Satanás estabeleceu seu trono e onde governa sobre os anjos das trevas que juntou forças com ele em rebelião contra Deus. É o céu celestial de espaço sideral. Ver Deuteronômio capítulo 4, versículo 19 e Mateus capítulo 24, versículo 29. Isso inclui as galáxias, sistemas solares e planetas que existem logo além de nosso planeta atmosfera. Na escritura da versão de Young's Literal Translation, este céu também é referido como o meio do céu em Apocalipse 8, versículos 13 e Apocalipse 14, versículos 6 e 19 e 17. Por quê? Porque está entre o primeiro e o terceiro céus. Este céu é o domínio dos principados e governantes das trevas, assim como o primeiro céu é nosso domínio. Isaías 24, versículo 21 diz: naquele dia o Senhor castigará os poderes dos céus acima, o segundo céu, e os reis na terra abaixo. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Esses reinos celestiais poderiam possivelmente não ser o terceiro céu onde Deus mora, pois o lugar onde ele vive é
perfeito. Em Apocalipse 14, versículo 6, a Bíblia Amplificada chama este lugar de meio do céu, não especificando a qual céu se refere. Então eu vi outro anjo voando em meio do céu, com um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra. Outras traduções simplesmente dizem no meio do céu. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, um anjo mensageiro encontrou um anjo a quem chamou o príncipe do reino persa. Este anjo guerreou com ele por 21 dias até Miguel, o anjo guerreiro, vir ajudá-lo. Então o anjo mensageiro foi liberado para entregar uma mensagem a Daniel. Estes são os reinos celestiais mencionados em Efésios capítulo 6, versículo 12. O segundo céu. Aquele reino do céu está em trevas, escuro, com muitas atividades demoníacas. É o lugar onde os principados e potestades demoníacas e seus anjos caídos habitam. Graças a Deus, a batalha pertence ao Senhor e a bênção pertence aos filhos de Deus. Vamos elevar nossa visão um pouco mais alto para ver o reino dos mais altos céus, o terceiro céu. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, que era apenas uma cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, agora para aparecer para nós na presença de Deus. Hebreus 9, versículo 24. Este é o reino da glória, a dimensão das bênçãos eternas, onde não há doenças, onde não há pobreza, onde não há conflito e nem guerra. Não há batalhas no terceiro céu, pois é um reino de paz, tranquilidade e descanso. O terceiro céu é o reino acima e além do nosso universo. Eu amo chamar de além, porque consideramos que os céus astrológicos estão além. Então, quando estamos falando sobre ir ainda além, estamos profetizando encontro dos reinos do terceiro céu. Este céu é a morada de Deus, ou o que é referido no contexto das Escrituras como paraíso. Ver Lucas, capítulo 23, versículo 43 e Apocalipse 2, versículo 7. Paulo falou deste céu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, quando ele disse: Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. E o versículo 2: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Parece claro que Paulo estava falando sobre si mesmo, embora relutasse em fazê-lo. Precisamos ter cuidado com o quanto compartilhamos com os outros sobre nossos encontros. Nem todos podem receber o que o Espírito Santo faz por você. Algumas coisas que o Espírito compartilha com você são para a sua própria jornada espiritual e seu crescimento, e não deve ser compartilhada com outras pessoas. Em outras ocasiões, Deus pode dar a você uma visão que é importante para os outros saberem. A chave é ser sensível ao momento e oportunidade adequados. Peça ao Espírito Santo por uma maior sensibilidade para ver neste reino e a sua orientação para administrar adequadamente as visões que ele dá. Os vislumbres da eternidade que o Espírito Santo nos dá são para entendermos o quão grande Deus realmente é. De volta a 2 Coríntios,
Paulo não queria que ficasse claro que ele estava falando sobre ele mesmo. Usou a frase, eu conheço um homem. Paulo queria que eles soubessem que não era sobre ele, era sobre Deus. O que aconteceu com Paulo? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde ouviu coisas inexprimíveis e incompreensíveis. Este é o único lugar na Escritura onde este termo, o terceiro céu, é usado. No entanto, existem outras passagens nas Escrituras que dão uma compreensão do terceiro céu e mostram-nos que está acima do segundo e primeiro céus. Uma de suas passagens são Salmos, capítulo 115, versículo 16, que afirma: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra que ele deu à humanidade. Se houver mais altos céus, então a conclusão lógica é que também existem céus inferiores. Quando navegamos no Espírito, passamos da fé à unção e à glória. Dentro desta verdade, estamos fazendo a transição do primeiro céu para o segundo céu e, finalmente, no terceiro céu. Subtítulo: Suas orações e os reinos do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando Jesus estava na terra, ele ensinou seus discípulos a orar, usando um modelo muito específico. As primeiras palavras dessa oração referem-se ao céu. Quando oramos, é importante ter em mente os 3 reinos do céu. Além disso, há uma diferença entre o primeiro dia e o segundo dia e o terceiro dia de intercessão. A intercessão do primeiro dia lida com o primeiro céu, ou o mundo natural. Este lugar da razão e da lógica. A intercessão do segundo dia leva você mais alto, a um lugar de guerra com os poderes espirituais, os principados e o reino demoníaco que ocupam o segundo céu. Alguns cristãos ficam presos em sua intercessão e permanecem no reino lógico do primeiro céu. Em vez de orar no Espírito, eles oram com suas próprias mentes. Esse tipo de oração traz decepções, resultados inesperados e desânimo pessoal. Neste reino, você pode se sentir derrotado pelo inimigo que vem por um motivo para roubar, matar e destruir, porque você está olhando o que acontece na troposfera natural. A palavra grega tropo significa mudança. A dimensão natural está sempre sujeita a mudanças. Isso é ainda mais verdadeiro para aqueles que vão mais alto, para o segundo céu com suas intercessões. Uma vez que este é um reino onde a atividade demoníaca domina, aqueles que oram neste reino estão sempre lutando, travando uma guerra contra as forças das trevas. É um trabalho árduo. Se você ficar neste reino, você tornará a batalha cansativa. Mas as Escrituras nos ensinam que a batalha pertence ao Senhor, pois Ele já derrotou os nossos inimigos. Ver 1 Samuel 17, versículo 47 e 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. As bênçãos, os despojos da batalha pertencem aos filhos de Deus. Em nossas orações, Ele nos chama para subir, não para ficar no primeiro céu ou nas intercessões do segundo céu, mas para mover-nos para uma terceira dimensão de intercessão no céu. Quando você entra em intercessão neste reino celestial,
você vê as coisas como elas já estão no céu. Então, você pode usar suas orações para mover a revelação do céu em manifestação para a terra. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10 inicia a oração modelo que Jesus ensinou a seus discípulos. Iniciar, ele disse: assim, então, vocês devem orar. Venha o seu reino e a sua vontade seja feita, assim na terra como é feita no céu. Essa é a intercessão do terceiro dia, e o Espírito nos dá uma compreensão disso agora. O céu, para a maioria das pessoas, é um lugar misterioso, distante, mas temos a oportunidade de torná-lo parte integrante de nossas vidas cotidianas. Se Jesus orou que experimentaríamos esses reinos de glória enquanto ainda estamos aqui na terra, então nós podemos e devemos. Subtítulo: O céu vindo para a terra. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. João capítulo 17, versículo 24. Que imagens você vê em sua mente quando pensa sobre o céu vindo para a terra? Algumas pessoas pensam em anjos ou na alegria e na paz de Deus. Alguns pensam na felicidade ou no esplendor da luz do Senhor. Alguns pensam em seus entes queridos que já faleceram ou em ilimitadas bênçãos mencionadas nas Escrituras. Você percebe que quando você pensar e falar sobre o céu, as coisas celestiais começarão a cercar você aqui? Espiritualmente falando, tudo em que você se concentra aumenta em sua vida. Se você estudar o que as Escrituras têm a dizer sobre cura, você verá o poder de cura fluir de uma maneira mais ampla. Se você encontrar todas as Escrituras que se referem às bênçãos prometidas por Deus e focar nelas, é impossível não experimentar uma parte destas bênçãos. É o mesmo quando se trata de dimensão celestial. As Escrituras têm muito a dizer sobre o céu. Acredito que o Espírito Santo deseja revelar esse reino para nós cada vez mais. Recentemente, mais pessoas estão experimentando a realidade do céu. Isto é porque a nossa linha do tempo terrena está se esgotando e a eternidade está começando a correr. Alguns tiveram visões de Jesus e, por meio delas, conheceram as glórias do céu e ainda andaram nas ruas de ouro. O céu, assim como o templo de Salomão em Jerusalém, está cheio de ouro e até parece haver uma glória cintilante que enche a atmosfera. Não deveria ser surpresa nenhuma para nós que as manifestações da glória de Deus apareçam tangíveis sobre as pessoas desta forma. O ouro faz parte do reino de Deus. Simbolicamente, representa divindade e prosperidade. Vimos esta manifestação da glória cair pelo ar, pousando sobre nós e os outros enquanto adoramos. Em outras ocasiões, parece vir diretamente pelos poros de nossa pele. Pode ser muito fino e brilha com luz ou uma aparência semelhante a um diamante multicolorido. Dê uma olhada em suas mãos agora enquanto você lê ou ouve isso.
Ao procurar a glória, você começará a vê-la. Quando você vê em suas mãos e em seu rosto ou ao seu redor, não tenha medo. Seja grato, adore-o. É um maravilhoso antegozo do céu e um lembrete de que esta glória celestial flui por sua vida. Isso é parte do que Jesus orou, que veríamos a glória do céu.